Ainda falando desses transtornos, hoje as chuvas deram uma trégua aos gaúchos, mas o número de pessoas desabrigadas continua subindo. Já são mais de 1.300. Marco Antônio Mendes atualiza essa situação lá no Rio Grande do Sul e tem as informações do tempo no Brasil todo. A preocupação continua sendo a subida dos rios. Pois é, Márcio. Boa noite para você. Boa noite para você que está acompanhando a gente também, Márcio. Em algumas cidades o nível dos rios já está abaixando, mas essa realidade não se confirma para outros lugares também, porque a água, à medida que ela vai avançando, outras cidades vão sentindo a elevação dos leitos, né? Ao todo, gente, já são quase 200 cidades afetadas pelos temporais que começaram já nesse fim de semana passado. Hoje foi mais um dia praticamente sem chuva, mas muito nublado. E o trabalho de limpeza em alguns lugares até já começou, como você vê nessas imagens aí, ó, de lajeado na região dos vales. Máquinas ajudaram a escoar essa água. De qualquer forma, muita gente ainda não está conseguindo voltar para casa. Lajeado é uma das cidades mais afetadas, são quase 500 pessoas que estão em abrigos montados pela prefeitura. Bom, vamos ver então como é que está a situação dos rios nesse momento. O rio Taquari e o Caí, eles estão numa tendência de queda, só que eles ainda estão acima da cota de inundação. Agora, o rio dos Sinos, já o Guaíba aqui também, estão numa tendência de subida. Aliás, o Guaíba, em Porto Alegre, ele alcançou nessa tarde a cota de atenção de 1,90 m, que quase 2 metros. E as projeções estão indicando que até esse fim de semana alcança ali os 2,70 metros. De certa forma, ele vai ficar abaixo da cota de inundação. Não deve se espalhar essa água por toda a cidade. Só que o problema é que essas chuvas elas voltam ao Rio Grande do Sul já nesse domingo e devem se estender até mais ou menos ali o meio da semana que vem. Estão sendo previstos ainda aqui, ó, 100 milímetros de chuva nesses próximos dias. Márcio, é claro que a gente tem que analisar ponto a ponto onde essas chuvas devem cair nesses próximos dias, com a atualização dos próximos modelos meteorológicos. E a gente está percebendo que essa instabilidade toda no sul do Brasil está se movendo. Aqui em São Paulo, por exemplo, hoje o tempo já mudou. Já mudou. Essa madrugada a gente já percebeu um dia bastante nublado, choveu em alguns pontos e as temperaturas também estão caindo. Aquela frente fria que passou aqui pela região sul, veja, agora ela está aqui no oceano, na altura da região sudeste, e ela leva um pouco de nebulosidade também para o centro-oeste do país. Para amanhã a gente vai ver o seguinte, tem alerta de temporais em algumas regiões, que a gente vê aqui, ó, principalmente no norte do Paraná e quase todo o estado de São Paulo também. Só que algumas nuvens carregadas vão se espalhar para outros estados, como a gente vê aqui, ó, leste de Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, quase todo o Rio de Janeiro também. Agora, no litoral do Nordeste, amanhã vai continuar naquela mesma situação que a gente tem acompanhado nesses últimos dias, com a questão da umidade do mar jogando bastante condição aqui, favorecendo a possibilidade de pancadas de chuva. Já o centro do país, onde a gente vê em amarelo, gente, praticamente sem mudanças em relação a dias anteriores. As capitais com os maiores volumes de chuva amanhã são essas aqui: São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa, Recife. São Paulo e Rio de Janeiro com temperaturas bem mais amenas do que fez nos dias anteriores. E aí, olhando um pouco para esses próximos dias, as tendências do que deve vir por aí, a gente fez aqui, ó, um resumão. As temperaturas vão ficar amenas no sul e no sudeste até esse fim de semana. Já a costa do Nordeste deve se manter naquela condição de pancadas de chuva durante o dia e o centro vai se manter quente e seco. Uma mudança bem grande que a gente deve sentir na semana que vem é que o calor volta com força em praticamente todas as regiões, seja no sul, seja no sudeste e ainda mais no centro do país, Márcio. É a gente que se prepare para essa instabilidade toda. Sobe e desce essa gangorra. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Até mais, boa noite. Valeu.